Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Mas antes de falarmos da palavra do dia, vamos refletir, né? Já perceberam que eu sempre posto algo sobre, enfim, vários pensamentos, ou cada parte já perceberam que cada líder tem uma visão, tem uma opinião de algo, sobre algo, algo do tipo. Como seres pensantes, né? Somos assim. E muitas das vezes se batemos com alguns já por isso. Porque nem todos têm a mesma visão, ninguém é obrigado a ter a mesma visão. Mas todos são obrigados a ter a visão que a palavra de Deus nos habilita, né? Ou nos dá a entender. Porque quem não tem a revelação da palavra, ou quem não vive a palavra, é um anátema, é o que a Bíblia diz. Quem não luta para ser como Deus quer, o evangelho desse é vão, não é isso? Então nós estamos aqui para lutarmos, para cumprirmos os mandamentos do Senhor. Independente de ser A, de ser B, nós estamos aqui para agradar ao Senhor, porque o que importa é sermos, aleluia, obedientes a Ele, não é isso? A Deus. E vivemos uma vida digna conforme os princípios da palavra do Senhor. E não é fácil. É muito desafiador, principalmente quando somos desafiados diariamente ou em certas circunstâncias. Quando nós somos, eu posso falar, somos vamos dizer que alinhados no fogo. O que é o fogo? Seria para o cristão realmente ser como o Senhor quer. Às vezes são as provações da vida, às vezes não é nem provações, às vezes é injustiças também, né? Às vezes são as pessoas que fazem coisas tipo assim, que como cristãos são absurdas aos nossos olhos, né? Pessoas que se diz cristã, mas que falam como não fossem cristãos ou agem como não fossem cristãos. Isso nos irrita, isso nos estressa, isso nos deixa como Pedro. Eu sou assim, né? Explosiva. Mas eu prefiro ser explosiva muitas das vezes do que ser covarde, do que ser mentirosa, do que não agradar a Deus, ou de simplesmente não ter discernimento, visão para ver o que precisa, porque o cristão, ele anda na direção do Senhor. O cristão verdadeiramente que quer agradar a Deus, ele tem que ter relacionamento com o Senhor, ele tem que ouvir a voz de Deus, ele tem que andar na direção de Deus. O cristão que não anda assim, ele não é considerado um cristão ainda, né? Porque ele precisa ter intimidade, ele precisa ter o quê? Relacionamento com o Senhor. E quantos estão vivendo dessa forma? Porque eu observo aqui muito na minha região que muitos vivem assim, ao léu, parece que não tem visão, não tem discernimento para nada. Simplesmente parece que tem uma neve, uma capa dominando não sei, domina acho que os ouvidos, domina os olhos, domina tudo. E age assim sem pensar. Eu sempre falo que Deus tem misericórdia de mim, dos meus, e cada um pensa pelos seus. Porque eu sei que é mística, a Bíblia diz que nos últimos dias isso poderia acontecer, né? Nós estamos aqui acontecer de fato assim, muitos serem induzidos até por espíritos do anticristo. O espírito do anticristo já reina na terra há muitos anos. Penso eu comigo, há muitos anos, porque quem faz o que é mal, ou quem faz o que é ruim, é um espírito de anticristo. E o anticristo que quer destruir o cristão, né? Os cristãos que lutam para andar na oração, na obediência, ouvindo a voz do Senhor. Então ele faz de tudo para o quê? Para o projeto parar, né? O projeto que é de Deus, eles querem o quê? Paralisar o projeto de Deus. Mas alguém pode parar um projeto do Senhor, a não ser que ele haja de forma, né, sobrenatural no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é real. E nós que somos cristãos, nós entendemos de fato que se somos compostos por corpo, alma e espírito, então o mundo espiritual também trabalha em nosso favor ou contra nós, ou contra o nosso chamado, ou contra o nosso ministério. E por isso que temos que se posicionar e pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento para ver e fazer e agir como Ele quer. Não é verdade? Então vocês viram aí, eu postei alguns vídeos. Se não tiver aqui, tá no outro.
Instagram, que é @influenciando.agraça. Vão lá e confira se não tiver aqui, que às vezes eu posto lá, posto aqui, às vezes eu esqueço, aí posto num, não posto no outro. E o pastor falando, né, sobre para que arrumar o mundo, né, tipo assim, construir coisas, enfim, organizar isso e aquilo, se Deus vai destruir o mundo. Realmente Deus vai destruir. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o Senhor vai destruir o mundo. E nós cristãos esperamos isso um dia, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Ele pode vir amanhã, ele pode vir hoje, ele pode vir a buscar a sua igreja e depois do arrebatamento, aí sim pode acontecer a grande tribulação, né? O Apocalipse em si, que vai ter todo o domínio do anticristo, não o espírito do anticristo, mas o domínio do anticristo e vai fazer coisas terríveis, milagres, que muitos vão ficar assim surpresos, né? Muitos deixando levar achando que é Deus e não é Deus, no sentido de ser induzido por um homem, que ele vai ser levantado para fazer algo que não é da vontade de Deus, mas é a permissão do Senhor, né? Tudo isso Apocalipse, o livro do Apocalipse da Bíblia fala. Quem não leu ainda, vamos ler, né? É um livro muito complexo e para mim ainda assim é muito desafiador falar alguma coisa, a não ser dar algumas cartas às igrejas de Apocalipse. Mas sabendo que o Senhor, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, que eu e você, né, de onde estivermos, porque onde estivermos, o Senhor está conosco. O crente não se move sem a direção do Senhor. Hoje eu postei um vídeo, né, de um pastor lá de Pernambuco, porque ainda tem uns que vivem na brecha, não são todos. Acredito que todo estado tem os que estão na brecha e os que não estão na brecha. Mas aqui Rio Grande do Norte acho que está precisando de um renovo ou uma restauração, algo do tipo, porque eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. E simplesmente que o Senhor venha fazer e levantar pessoas verdadeiramente contritas, com visão, determinadas, posicionadas, não só de aparência. Amém. E se ele não voltar, né, como eu falo, se ele não voltar daqui para outubro, se ele não volta daqui para amanhã, se ele não voltar essa semana, se ele não voltar, ninguém sabe, às vezes é daqui a 10 anos, daqui a tantos anos. Então a gente vai vivendo. Então, se formos observar o que o irmão estava falando, pastor, Jesus está voltando por causa dos sinais, né? Cada vez mais os sinais estão aí. Então, os sinais estão demonstrando, estão mostrando que Jesus vem em breve. Mas quando, né? Quanto tempo podemos estipular daqui para lá? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quantos? Já que os estudos ou as coisas estão dizendo que Jesus, né, praticamente está mais próximo de voltar. Então, que nós ficamos com a palavra do Senhor. Aí ele fala, para que construir coisas se Deus vai destruir o mundo? Porque precisa. Se precisa o mundo ser melhor, ou seja, precisa construções, precisa isso, melhoria para o mundo, para o ser humano. Porque precisa, às vezes, um ser humano ter emprego, né? Porque o ser humano precisa trabalhar. Porque às vezes o ser humano, ele ainda não está acostumado então, o ser humano, com o digital. E às vezes precisa do braçal. Outro dia eu falei já isso que o Pablo Nassau falou, que daqui a 10 anos a área da medicina será tipo extinguida, ou seja, não mais existirá praticamente, porque as máquinas farão o que a mão humana, né? O que nós, como seres humanos, podemos fazer braçal, as máquinas será substituída pela mão humana. E sabemos que a tecnologia, a ciência está aí para isso. E isso é o que vai gerar muito desemprego, muitas coisas que, claro, que às vezes talvez esse desemprego aí vem as fontes de rendas que pode ser, como eu falei, da forma digital, né? Que nem todo mundo ainda consegue ou tem essa mentalidade ou ainda para, né? Mas enfim, daqui para lá, com certeza muitos vão se adaptar, né? Porque ninguém muda o sistema a não ser Deus. Mas enquanto não, tem que ir trabalhando, tem que ir fazendo as coisas, tem que ir fazendo porque o ser humano precisa, né? E quantos seres humanos estão necessitados, às vezes, do emprego? Às vezes está com depressão porque não tem um emprego. Às vezes está com depressão porque não tem amizades. Às vezes está com depressão porque vive dentro de casa. E como eu sempre falo e bato na mesma tecla. Quem quer a gente dentro de casa ou sofrendo isso e aquilo é Satanás e os adeptos deles. Então, todos esses que se levantam contra os planos, os projetos de Deus, contra o chamado de alguém ou contra fechando as portas para alguém, é porque essa pessoa está usada pelo diabo. São pessoas que só pensam no seu umbigo, pessoas que só pensam na sua prosperidade, e os outros que se virem, que se explodam, que se danem.
Mas bom é a gente ter condições para ajudar os outros, não é? E se nós não temos, como eu não tenho, bom é que se levantam pessoas que têm condições para ajudar os necessitados, não é verdade? Ajudar as comunidades carentes, ajudar os pobres, humildes, nós do interior, isso e aquilo. Não é bom que levante pessoas? Vamos ser realistas e vamos ser verdadeiros, porque o verdadeiro cristão, ele se importa assim com o próximo e em todas as formas de ser. Se preocupa com a saúde, se preocupa com I, com A, com B, com C, com o vestir, com o calçar, com o alimento, com tudo. Porque cristão de verdade, ele ama na prática. Cristão de verdade, ele luta para ser como Deus quer. Muitas vezes usa o satanismo, né, uma das religiões talvez que faz a pessoa crescer financeiramente. Adianta crescer espiritualmente e ir para o inferno? Adianta crescer financeiramente falando mesmo e ser condenado ao abismo? Ai, gente, não adianta. É melhor trabalhar honestamente, é melhor crescer honestamente, não é? Que muitos usam o satanismo até para prejudicar os inocentes, ó. Aí esse aqui é pior ainda, né? Quando você usa para crescer e quando você usa para prejudicar os inocentes. Deus tenha misericórdia. Então é isso. Que o Senhor tenha misericórdia do povo dele, da terra, tenha misericórdia dos seus filhos, nos proteja, nos guarde, nos ajude a fazermos o que ele quer, o que ele deseja, e que o Senhor cumpra em nós todos os projetos e planos do Senhor. Amém. Porque bom é a gente viver os planos e projetos do Senhor. Você já perguntou para Deus, Senhor, o que é que eu faço? Porque só fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente somos felizes. Vocês já perceberam isso? Porque uma vida sem propósito é viver morrendo. Mas uma vida com um propósito é realmente você viver. Então, que eu e você viva os projetos e planos do Senhor. Se Deus te chamou para louvar, você vai louvar. Se Deus te chamou para louvar e pregar, você vai louvar e pregar. Se Deus chamou para você louvar, pregar, trabalhar em alguma área, você vai exercer todas as áreas, porque são os talentos. Lembra dos dons dos talentos? Eu sempre falo isso. Que às vezes Deus quer você trabalhando em um local, Deus quer você louvando, Deus quer você pregando. E às vezes Deus só quer você fazendo uma das coisas. Vamos pedir discernimento a Deus, sabedoria e olhar para a hora próxima, né? E ver o que o próximo está precisando e necessitando e ajudarmos, indicarmos, fazermos o que é certo, porque está chegando, né, campanha aí, nós estamos nas campanhas eleitorais e vamos colocar as pessoas certas nos locais certos. Não é isso? Dá um voto de confiança a quem trabalha. Eu penso assim, né? Se eu posso estar errada aqui, talvez eu não entendo muito, né? Sobre política, essas coisas não... Enfim. Mas eu acho que a gente tem que estar em cima, né? De quem faz as coisas e cobrando mesmo. E indo atrás. E... Enfim. É isso. Porque muitos olham pra si. E não vê nenhum amigo, às vezes, quando precisa. Eu não vou dizer amigo, né? Porque isso não é amigo, é colega. E às vezes vê um colega necessitando de um emprego e não tem coragem de abrir a porta. Que amigo é esses? E tem cristãos dessa qualidade. Se é cristão, se é amigo, nunca foi amigo. Ou tá vendado, ou tá tapado, ou não sei. É estranho. É muito estranho essa região. Foi que Jesus converta os corações e cada um se posiciona para viver e ser como Deus quer e observar o chamado e talento do outro e não entulhar talento nem chamado, muito menos o ministério do outro, nem fechar as mãos para ajudar o outro no chamado do outro, não é isso? A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus, orem por mim e que Deus abra uma porta para mim, na hora certa, no momento certo, porque Ele sabe o tempo determinado, né, para todas as coisas, mas se a gente precisa, a gente pede, e não é custo quem pode indicar, né? Um cheiro nos olhos, a paz do Senhor Jesus. E para concluir a palavra, né, já ia sair sem a palavra que diz em Mateus 24, 38 a 39, que diz: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vocês têm noção do que é isso? Quer dizer que as pessoas... Noé avisava, Noé que fez a arca, Noé avisava que, né, ia ter esse dilúvio, que Deus ia destruir aquela terra com água, e o povo não acreditava. Até o dia que veio o dilúvio e todos morreram, só foi salvo Noé e sua família, porque construiu e foi para dentro da arca com cada casal de espécies de animais, de bichos, enfim, de tudo, né? E não é diferente nós cristãos que
nós pregamos que o Senhor vai voltar, que Jesus vai voltar, que vai ter o arrebatamento, que o mundo vai se acabar um dia. Só não sabemos quando. Mas enquanto isso, a gente vai parar a nossa vida, vai parar de estudar, vai parar de casar, né? Que a Bíblia diz aqui, ó, antes, no dilúvio, casavam-se e davam em casamento. Não é diferente de hoje. As pessoas estão casando, se separando, estão vivendo a sua vida como bem deseja. Que bom é viver conforme a vontade do Senhor, né? Eu sempre falo, casou, não deu certo, se separe, case com quem presta e tente viver feliz como Deus quer. Porque muitas das vezes muitos vivem de aparência. E será que isso tem agradado aos olhos de Deus? Muitos não agradam aos olhos, muitas coisas não têm agradado aos olhos de Deus. Às vezes a gente nem ama o cônjuge como tem que amar. Às vezes a gente não ama os filhos como tem que amar. Porque até isso a gente deve se preocupar e perguntar para Deus, será que eu estou amando e eu amo de verdade como o Senhor quer que eu ame? Será que eu estou sendo como o Senhor quer que eu seja? Será que eu estou sendo uma boa filha? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Uma boa irmã, um bom irmão? Será que eu estou sendo como Deus quer? Será que eu estou sendo um bom pastor? Um bom líder de jovens? Será que eu estou sendo um remanescente? Ou estou sendo um entulhador? Ou estou sendo usado por Satanás? Ou estou sendo um tóxico, um narcisista? O que é que eu estou sendo na vida de alguém dentro da igreja? O que é que eu estou sendo alguém na vida de alguém fora até mesmo da igreja, onde eu estiver? Porque a gente é crente onde estiver, não é verdade? Seja no trabalho, seja na rua, seja onde for. E bom, a gente trabalha, eu sempre falo isso, com pessoas de caráter, pessoas que lutam para andar em sinceridade, em honestidade, não em mentira, nem em covardia, porque bom é lutar para sermos fiéis. Somos falhos, somos porque somos seres humanos, mas é bom é sermos sinceros. E o 39 diz, e não se perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Eles não perceberam quando o Senhor veio. Então não vai ser diferente na vinda do Senhor. Muitos vão dar, a Bíblia diz, vão estar casando, vão estar vivendo a vida normal e o Senhor vai vir, simplesmente. Tem outro versículo que fala, um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Dois estarão na cama, um será levado e outro tirado, deixado. Olha como é lindo. Para vocês saberem que ninguém salva ninguém. Para nós sabermos que ninguém salva ninguém, nem a gente mesmo. A não ser o Espírito Santo do Senhor e nós tentando melhorar a cada dia. Não é lindo esse Jesus? Só Ele que é lindo, que nos preenche, que nos entende, que nos compreende. De fato, e só quem pode nos compreender e nos entender de fato é quem ama a Cristo verdadeiramente. E quem ama o próximo como Cristo ama. Amém? Então, quem ama o próximo se preocupa. Quem ama o próximo se preocupa com a dor do outro. Quem ama o próximo se preocupa na prática. Não é de palavras, não. É ação. Amém? Levante a todos que querem andar em amor e em ação. Não só em palavras. Não só de palavras. Mas ação em todas as formas que precisa, que o ser humano precisa e necessita. Amém? Que o Senhor levante muitos para fazermos aquilo que o Senhor quer, onde Ele nos colocar, a gente ser bênção, a gente ser o que Deus quer que a gente seja. E demônio ou quem tiver usado por Ele, que se retire do nosso caminho, que é isso que eu digo. Tem que gostar de nós, é Deus e quem é do céu, ou quem luta para ir para o céu. Quem não, as trevas não tem que gostar mesmo da gente, não. As trevas que se explodam, que tenha intimidade, que busque por Deus, né? Quem é treva, que busque ser luz. Que a gente tem que buscar ser luz, a gente tem que buscar ter intimidade com os céus, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, a gente tem que buscar agradar a Deus, a gente tem que buscar até ouvir a sua voz, a sua direção, estarmos aonde Ele quer que estejamos, fazermos o que Ele quer que façamos, amém? Que o Senhor toque nas pessoas certas, porque eu creio que Ele ainda toca, eu creio que Ele ainda faz, eu creio que Ele ainda é o mesmo e também abate quem quer manipular as pessoas, o sistema, sei lá o que for, contra os escolhidos do Senhor. Amém? Olha isso. Desde motor, isso aqui é muriçoca que me pega às vezes. Porque nós não somos nada, não podemos nada, mas o Senhor pode tudo. O Senhor é o dono de tudo. Ele é grande, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Só isso que a gente tem que dizer. E bom é fazermos o quê? A sua vontade. Como eu tenho um louvor que diz, eu só quero adorar, para isso é o que eu nasci. É para isso que eu nasci. É isso que Deus quer que eu faça. Anuncie a sua palavra e adore. E quem estiver entulhando ou impedindo o chamado de Deus, seja repreendido pelo Senhor. Porque a gente tem que adorar o Senhor, se assim formos chamados para adorar. E quem é alguém para contender, para questionar e para impedir os planos e projetos do Senhor na nossa vida? Ninguém. Amém? Que possamos ter força, porque muitas vezes falta-nos força para fazermos a vontade do Senhor.
Porque muitas das vezes somos perseguidos, às vezes por lutarmos para sermos fiéis. Porque santo não somos não, santo só há um. Mas a gente luta para ser fiel. E às vezes por a gente ter coragem de falar algumas coisas, enfrentar ou falar a verdade, somos oprimidos, querem nos paralisar, querem... acham ruim, né? Porque a gente é ser humano, nenhum ser humano quer ser corrigido. Mas enquanto estivermos aqui e enquanto estivermos Deus, nós falaremos a vontade do Senhor, porque assim é a vida de todo e qualquer cristão que foi chamado para anunciar a palavra, né? Mas que antes de anunciar, busque o Senhor, que antes de anunciar, peça direção ao Senhor, discernimento e o que deve falar. Eu estava na academia e vi essa palavra, porque eu estava preocupada, eu estava lá, mas eu estava ligada com o Senhor. Deus, qual a palavra do dia de hoje? O que é que o Senhor quer que eu fale? Eu já tinha postado alguns vídeos, às vezes eu posto alguns vídeos assim durante o dia, ou naquele momento, e às vezes fico refletindo, né? Às vezes até mesmo no vídeo eu escrevo alguma coisa, conforme os meus pensamentos, que bate com a palavra de Deus, porque cada um, como eu falei, cada lei tem o seu pensamento, tem sua visão, tem sua forma de ser, mas não é nem por isso que a gente não vai respeitar, ou de fato não vamos acatar certas coisas, e também nem vamos acatar tudo, né? Porque a gente tem que ir e bater pela Bíblia. Então, quem estava trabalhando, continue trabalhando, porque assim será e assim tem que ser até a volta do Senhor Jesus, né? Temos que fazer o que temos que fazer enquanto estamos aqui. Agora, bom antes de tudo, temos comunhão, temos relacionamento com o Senhor, e para isso, às vezes, leva tempo. Às vezes, são anos para termos uma intimidade maior com o Senhor, né? Às vezes, não é orando muito, não, como alguns acham, né? Que às vezes é gastando 3 horas de oração, 2 horas de oração. É bom porque é um revestimento de poder. 2 horas de orações, 3 horas, para quem aguenta, para quem suporta, é um revestimento de poder contra as hostes espirituais da maldade, porque essa é a nossa guerra. É contra as hostes espirituais da maldade, que muitos não dão nem mais crédito. Acha que é a nossa mentira, acha que é isso, que é aquilo. Só quem está posicionado, só quem está na brecha, só quem tem verdadeiro chamado, só quem verdadeiro tem a revelação da palavra, é quem pode confirmar isso. E muitos acham que é mentira. Mas há uma nuvem que quer dominar muitos, né? Uma nuvem, uma capa, uma força maior dominar, como de tirar a visão de muitos, tirar a audição, tirar o discernimento. Mas a Bíblia fala, e Paulo dizia, buscar os melhores dons, até o de profetizar, porque o de profetizar é o melhor. Então que você venha buscar o que o Senhor nos orientou na sua palavra. Temos desejo, sede pelo sobrenatural, temos desejo e sede pelo melhor, ou seja, intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Coisa linda a gente escutar a voz do Senhor verdadeiramente, não voz de satanismo. Falando aqui, ó, muitos hoje são usados pelo satanismo, né? Muitos, o pastor Rubens fala muito isso. É o espírito da adivinhação e tantas outras coisas que as pessoas podem procurar para ver sobre a vida dos outros, como cartas e tantas outras coisas. Existem várias religiões que às vezes ficam querendo fuçar a vida dos outros, curiar. Enfim, gente que se preocupa com a vida do outro, gente que não quer que os outros avancem, gente que inveja. Para mim é inveja. A gente que quer ser fiel e quer estar para ir para o céu, tem que pagar preço na oração, tem que ter busca, tem que ter, né? Não vai por ninguém. Vai por quem? Pela direção de Deus. Não vai por ninguém, vai pela direção de Deus. Não é lindo? Não procura saber da vida de ninguém por alguém, não. Pergunta para Deus, quem é ela? Quem é ele? Ele anda na tua direção? Ele tem visão? Ou eu preciso perguntar a alguém se alguém anda na direção de Deus? Né? Que evangelho é esse? Que fachadas são essas dentro da igreja? Que líderes são esses que andam desse jeito? Nunca tiveram visão de Deus. Nunca foram de Deus. Eu creio que não. Porque quem é do céu, de longe enxerga quem é do céu. Enxerga quem é diferente. Ou enxerga pelo menos quem está lutando para ser, né? Como eu falo. Enxerga o chamado. Enxerga que tem alguma coisa diferente. E as trevas reconhecem. Porque quem é treva reconhece quem tem chamado. Quem é treva reconhece a luz do outro. Quem é treva reconhece e às vezes fica com inveja. O problema é isso. Aí fica atacando de longe, fica atacando de perto, de longe, todo canto. Mas sejam repreendidos pelo Senhor. Porque aquele que Deus levanta, ninguém abate. Aquele que o Senhor levanta, ninguém abate. A não ser o próprio Deus, que pode abater e exaltar alguém. Não é verdade? Então, que Deus domine nossas mentes, a nossa vida,
a nossa procedência e não sejamos induzidos por demônios e espíritos malignos. E o mais importante, não é termos o dom da palavra, não é cantar bonito, porque isso não vai salvar ninguém. Infelizmente, Deus pode nos usar através do dom, porque às vezes a gente, quando está louvando, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas. Vocês entendem o poder do louvor, que é igual da palavra? A palavra cura, a palavra restaura, a palavra faz tudo isso, transforma. A pessoa lendo, a pessoa pregando as outras vidas, nós lendo, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos moldados, nós somos revestidos do Senhor. Da mesma forma, é quem também está pregando e a pessoa que está ouvindo, ela está recebendo algo de Deus. E ali ela é renovada, é restaurada, é animada, né? Revigorada. E ali recebe um ânimo e ela pode ser curada. O louvor também não é diferente. O louvor restaura, o louvor cura, o louvor transforma. Então são armas poderosas, juntamente com o jejum, com a oração. São armas, são o quê? Como é que eu posso dizer? São as armas mesmo que o Senhor nos deu para lutarmos contra o mundo, contra as hostes espirituais da maldade que a palavra fala, né? Porque nós não temos que lutar contra o homem, contra o ser humano, mas sim contra todo principado e potestades do inferno que se levanta para querer nos paralisar. Amém. Que o Senhor Jesus nos conduza ao seu caminho. Porque às vezes vaso quebrado, vaso rachado, vaso cortado, que não existe esse, né? Mas existe vaso rachado, existe vaso emborcado, existe vaso quebrado que Jesus restaura, lapida e faz um vaso novo. Esse Jesus não é lindo? Transforma o mais vil pecador, se for preciso, aquele que ninguém dava nada, aquele que vivia no mundo, aquele que não conhecia Jesus, que vivia bêbado, fumando, se prostituindo, isso e aquilo. Deus transforma e faz um pregador da sua palavra, faz um levita, faz um adorador, porque esse é o nosso Deus. Nós cremos nessa transformação, por mais que hoje está desafiador. E muitas das vezes, acredito eu, que muitos são usados por Deus, mas outros são usados não são por Deus. Então aí está o problema, que a pessoa talvez nunca conseguiu se libertar de verdade, mas bom é que quando a pessoa é liberta de verdade. E, como eu sempre falo, dom não quer dizer salvação, por isso que às vezes Deus usa a pessoa mesmo tendo as suas falhas, porque somos seres humanos. Então, que nós não possamos olhar pelas falhas de quem está falando, de quem está pregando, de quem está louvando, né? Não é desafiador a gente olhar pelas... Porque nós, seres humanos, quando olhamos para alguém, a gente às vezes quer ver as falhas. Mas que a gente olhe para quê? Para o que está sendo ministrado. Se é de Deus ou é de outro meio. Se é Deus que está falando ou é algo que o inimigo escutou. Porque quando Deus fala, é diferente. E Deus sonda os nossos corações. Deus, a Bíblia diz que antes de falarmos, Ele já sabe o que a gente vai falar. Olha que grande Deus. Esse sim é o Deus que nos formou, é o Deus que nos criou, é o Deus que viu no ventre da nossa mãe. Não é lindo esse Deus? Que você seja amado por Ele. Porque você é amado por Ele. Nós somos amados por Ele. Muitas das vezes as pessoas não nos amam como nós queremos, né? Muitas das vezes a gente espera que alguém nos ame como Cristo nos ama. Porque é para ser assim, não é para ser assim? A gente amar o próximo como Cristo ama a igreja. Não é assim que a Bíblia diz? E muitas vezes a gente não vê esse amor. Isso quer nos entristecer. Mas que a gente não possamos se entristecer e assim a gente se pegar com a palavra, com o Senhor. Porque sabe o que alegra a Kessia? É eu fazer a vontade do Senhor. Eu me alegro quando estou aqui em frente à tela, já que eu não posso pregar no outro canto, né? Muitas das vezes parece que sou paralisada, sou limitada porque ficam fechando aí. Mas eu me alegro quando eu prego para alguém pessoalmente ou assim, ó. Eu me alegro porque eu sei que estou fazendo a vontade do Senhor. Eu me alegro quando eu estou adorando. Parece que eu esqueço todos os problemas e preocupações que às vezes querem nos afligir ou nos paralisar, muitas das vezes. Né? Porque o inimigo às vezes fica usando um, usando o outro, isso, aquilo, isso, aquilo lá, e às vezes você fica querendo até tirar um tempo com Deus, e às vezes, muitas das vezes, é meio desafiador. Então, que nós possamos ter privacidade, que nós possamos ter tempo com Deus, que nós possamos vivermos e fazermos o que o Senhor deseja. Mas também, se Ele quiser nos atuar, né, em algum lugar, para nos sermos bênção na vida de alguém, que o Senhor nos use, que o Senhor nos coloque, que o Senhor nos faça, né? Porque tudo é para a glória dEle e para a honra dEle, não para a gente. Mas se a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que corrigir sim, porque como seres humanos, quando passamos a conhecer a palavra ela é a espada afiada. Ela corta para lá, mas também primeiro vem, ó, para cá. Então ela me corrige, porque o Senhor me corrige. Então quando o Senhor me corrige, eu tenho que corrigir os outros.
Quando o Senhor me ensina, eu ensino os outros. Quando o Senhor me dá a palavra, tá dando para mim, tá dando para os outros. Não é lindo esse Deus? Porque de nada, de nós mesmos, nós não temos nada, a não ser algo que vinha dele. Então, que Jesus nos ensine a fazermos a sua vontade. Jesus nos ensina a termos sede de busca por ele, como ele deseja, como ele almeja, né? Bom é gastar tempo ao Senhor, porque eu acredito que tem um ditado, acredito não, e é verdade. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Olha, a maioria das pessoas que foram usadas muito por Deus é porque oraram muito. Eu ainda tenho reserva dos anos que eu passei nas Marias. Foram madrugadas, foram anos, muitas das vezes, de choro, de busca a Deus. Para hoje eu tenho uma reserva. E hoje eu me sinto sem força nessa cidade. Há 2 anos que eu estou aqui. E muitas vezes eu não tenho força de orar. Mas eu oro todos os dias ao Senhor. Ele sabe. Porque às vezes uma lágrima é uma frase, né? Como diz um louvor da Sueli Lima. Porque quantas frases nós falamos para Deus, às vezes numa lágrima. Então, quem nos entende é o Senhor. Quem nos conhece é o Senhor. Mas bom é sermos e vivermos para a glória do Senhor. Bom é sermos obedientes a Ele. Isso é o mais desafiador. Porque eu fico feliz quando eu obedeço o Senhor. Mas também quando não obedeço, eu não fico feliz. Então, que Jesus nos ensine a vivermos fazendo a sua vontade. Porque só assim seremos felizes. Que Jesus nos capacite, nos ensine a vivermos e sermos como Ele deseja, como a Bíblia ensina. Sendo luz, sendo como Ele quer, amando o próximo na prática. Não com palavras amaldiçoadoras, não com palavras ferinas, não com palavras tóxicas, né? Que cristão é diferente. Amém? Um cheiro nos olhos. Deus abençoe. E ficamos todos na paz do Senhor e ligados e conectados com o Senhor, porque só assim possamos, né, ouvir o som da trombeta quando um dia Ele nos chamar. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser próximo, né? Pode ser nesse ano, mas pode ser daqui a sei quantos anos. Então, oremos, vigiemos e lutemos para ser fiéis, porque é isso que importa, a gente lutar para ser fiel. Ou coisa difícil, já perceberam que é desafiador sermos fiéis, mas não impossível. Então, o Senhor nos ajude a sermos varões e varoas fiéis a Deus para morar no céu. A paz do Senhor a todos, até breve, e sejamos como Cristo deseja, que nós olhemos para o próximo, que nós observamos, né, e sejamos como o Senhor deseja, como o Senhor quer. Assim a gente faremos mais pelo reino e pelo próximo. Cheiro.